Eu sei que você... Não, eu já tenho que começar esse podcast dizendo isso. Você provavelmente estava assistindo um episódio aqui do Yang e eu falei assim, ó, já estou com um novo convidado, então não sai daqui e maratone o Yang hoje. Eu acertei, né? Se não foi isso, você estava pelo Instagram ou pelo TikTok e aí você viu um corte do YangCast e falou assim, cara, eu preciso assistir essa entrevista completa. Você sempre será uma dessas pessoas, porque quem vê o YangCast no Instagram ou no YouTube quer assistir esse podcast sem parar. Então, seja muito bem-vindo novamente, nós vamos para mais um super episódio. Se você está aqui pela primeira vez, eu posso dizer para você que você acabou de chegar no canal que vale muito a sua inscrição. Esse canal é o canal do YangCast. Eu sempre costumo dizer que não estava lá no momento que essa mesa ela foi construída, no momento que essa mesa foi feita. Eu não vi a árvore cair ao chão, eu não vi essa mesa ser preparada, não vi eles colocando a estrutura dela, mas existe uma verdade sobre essa mesa que essa eu sei, é que esta mesa ela tem sido para a vida de muitas pessoas um tempo de paz, um tempo de amor, um tempo de fé e espiritualidade. Nós temos conseguido cumprir o nosso propósito e através do tempo de mesa que eu tenho aqui com os meus convidados, nós estamos alcançando milhões de pessoas e levando a essas pessoas uma mensagem de vida. Então a maior verdade sobre a mesa do YangCast é que aqui nós temos um pão da vida e é o pão que vem diretamente do céu. Deus usa muito os nossos convidados aqui, eu fico muito feliz com isso. Por isso, já aproveita aí, clica no botão de se inscrever, ative as notificações para você não perder nada e toda vez que o YangCast chegar, você será notificada e notificado que o YangCast está no ar. Produção, o Gui hoje ele tá como? O Gui tá 100% eficiente como sempre, por isso ele vai colocar para vocês aí o nosso QR Code, o QR Code que direciona para o nosso Instagram que caminha agora para 1.300.000 pessoas, vocês sabem, eu sempre digo isso. Não é 1.300.000 seguidores, são 1.300.000 pessoas que são alcançadas diariamente através dos conteúdos que nós liberamos lá em nosso Instagram. Então, fica o convite para você, faça parte da nossa comunidade, entra para a tribo do YangCast e vem com a gente para aprender todos os dias. Nós estamos liberando para vocês aqui na descrição o link para o Telegram. Olha só que legal, isso aqui é novidade. Nós estamos agora com um grupo no Telegram e neste grupo você pode receber todas as informações dos bastidores do YangCast, dos próximos convidados. Você pode até fazer a sua pergunta, Yang, eu quero que você pergunte isso para o próximo convidado. E tudo isso através do nosso grupo no Telegram que você consegue acessar de forma gratuita. Você não vai pagar nada, vai entrar para o nosso grupo, entrar para a nossa comunidade e também nos ajudar a tocar esse podcast aqui, porque eu falo que o YangCast não é meu. O YangCast ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Então, é só clicar aqui na descrição e entrar para o nosso grupo do Telegram. Eu estou recebendo hoje um convidado muito especial. Eu falo para você que eu fico muito feliz em ver o quanto Deus ele tem salvado muitas pessoas. Muitas pessoas elas estão sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho. E uma coisa que eu sempre digo é, Deus ele sempre vai utilizar pessoas em vários ambientes. Às vezes nós vemos muitas pessoas que elas estão nas igrejas e dentro das igrejas elas se limitam, elas colocam limite em fazer a obra, em pregar o evangelho, em alcançar mais pessoas. E nós vemos às vezes na igreja um número de pessoas que não se colocam à disposição de Deus. Mas Deus ele é tão eficiente que o que ele faz? Ele vai em vários lugares. Ele vai aonde ninguém vai, ele vai no crime, ele vai nas ruas, ele vai no futebol, ele vai nos diversos lugares e levanta homens para carregar a sua mensagem e levar o evangelho a outras pessoas. Um desses homens é meu convidado de hoje, ele que foi um grande jogador de futebol, né? Eu conversando com ele aqui nos bastidores, falei assim, cara, eu sou São Paulino roxo, eu não costumo falar muito isso, mas você já descobriu agora que o Yang é tricolor do Morumbi, esse cara jogou no São Paulo, ele tem uma carreira maravilhosa, só que nós vamos explorar e saber o momento que Deus o encontrou e o quanto ele foi aberto para receber esse chamado de Deus e cumprir a sua missão de alcançar muitas vidas. Hoje ele toca alguns projetos e
também tem célula, conversa com diversas pessoas, e uma das coisas que mais me atraiu na bio do seu Instagram não foi, não foram os clubes que ele joga, não foram os lugares que ele anda, mas foi essa frase: se você ainda não descobriu a maior demonstração de amor do mundo, aqui é o seu lugar. Vamos descobrir qual é essa maior demonstração de amor do mundo? Porque eu estou recebendo hoje aqui no YangCast meu querido amigo Souza no YangCast. Seja bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo, meu amigo. Muito feliz de poder estar aqui, né? Privilégio quando se fala de podcast ou gospel, né? Sim. De evangélico. Você é a maior referência que tem, então eu estou muito feliz de poder estar aqui e poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, né? Desde que eu me entendo por gente. Então eu estou muito feliz de estar aqui, espero que seja um podcast abençoado. Amém, meu irmão, vai ser. E eu já vou dar um spoiler aqui, ó. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Olha, tô vendo aí que nós teremos aí um podcast do Souza, hein? E o bom é que quando é reino, toda vez que eu ouço assim, ó, vou fazer um podcast e a pessoa tem uma visão de reino, eu fico muito feliz. Por quê? Porque quando é reino, não tem nem como você pensar, poxa, vai nascer concorrente. Muito pelo contrário, eu fico feliz porque eu imagino os milhões e o tanto de pessoas que o Souza vai alcançar através desse projeto. Então, enquanto a gente alcança algumas pessoas daqui, ele alcança outras pessoas de lá e o reino cresce. E eu já Amém. quero aqui deixar, né, os meus votos de confiança, de sucesso nesse projeto, e eu tenho certeza que você, tendo esse podcast, você vai falar com muitas pessoas e até jogadores, talvez mais novos, que precisam ouvir a sua história. Meu amigo, então vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar aqui no avião, né? Eu sei que você é acostumado a viajar, só que essa viagem é diferente. Nós vamos entrar no avião e vamos voltar anos-luz atrás, lá no começo da história do Souza. Vamos lá. Quem foi o Souza? Como foi a sua infância? Fala um pouco sobre você, meu amigo. Então, Yang, a minha infância foi uma infância humilde, né? Como a da maioria dos atletas de futebol hoje. Eu tive uma infância muito humilde, mas digna. Minha mãe sempre trabalhou muito para me dar o melhor que ela podia. Eu vivia numa casa com 12 pessoas. Sei lá, se tivesse 60 metros quadrados, 70 era muito. Dormia num quarto, eu, minha mãe, minha avó e meu avô. Mas foi ali que eu fui moldado, foi ali que minha mãe, desde pequeno, começou a me levar para a igreja, me ensinar os caminhos do Senhor. E eu costumo dizer isso até hoje, que foi o melhor ensinamento que eu poderia ter tido em toda a minha vida. Foi o da minha mãe, que me ensinou o caminho que eu devia andar. Então, eu costumo dizer que no meio do caminho, eu tentei me desviar dele, né? Mas eu não consegui porque eu sabia o caminho, eu sabia o caminho de volta, que eu falo que é muito importante também. Boa. Então, tentei inúmeras vezes me afastar, tentei inúmeras vezes viver coisas na adolescência que muita gente quer experimentar aquilo que não deve, Sim. acaba indo. Mas como eu falei, o principal de tudo é eu saber como voltar, e eu sempre voltava, e graças a Deus hoje eu estou aqui. Então, tive uma infância bem humilde. Com 9 anos eu cheguei em São Januário, passei no primeiro teste. Com 11 anos já fui morar em São Januário sozinho, minha mãe me liberou e eu agradeço a Deus. Então eu honro sempre minha mãe, porque se tem algo na minha vida como pai hoje, né, que eu não faria, era deixar meu filho de 11 anos e morar em outro lugar, ainda mais com a violência que está hoje. Só que desde o início eu já vejo a mão de Deus sobre a minha vida, porque eu, sendo filho único dela, ela me liberou para viver um sonho que hoje nós conseguimos viver juntos. Então, glorifico muito a Deus pela vida da minha mãe. Sim. E eu me tornei hoje um atleta muito bem sucedido. Na minha visão, eu tive muito além daquilo que eu sonhei. Eu cheguei muito mais do que um dia eu pensei. Então, também se cumpre aquela palavra do Senhor que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, porque de fato isso aconteceu na minha vida. E hoje eu estou aqui para poder passar para essa nova geração que está iniciando, passar para aqueles que ainda estão em atividade, passar para as pessoas que trabalham em trabalhos normais, comuns, de que a fidelidade ao Senhor, ela tem uma recompensa. E eu sou a recompensa disso. Você nasceu em que lugar do Rio de Janeiro? Eu sou de São Gonçalo. Gonçalo. Depois da ponte, né? Nasci num bairro, cresci, né? Num bairro chamado Monjolos, que é o bairro que eu levo comigo até hoje. Eu estou para fazer um projeto social naquela área. A gente já está vendo o terreno ali, o terreno em Vista Alegre, no bairro do lado, de quase 20 mil metros de terreno, onde eu creio que ali vai se concretizar
tudo que o Senhor tinha para minha vida. Eu acho que o Senhor Sim. preparou toda a minha carreira para esse momento. Então, eu fico ansioso porque eu creio que está chegando o momento da gente começar a mudar aquele ambiente, mudar a geração que está por vir ali, porque infelizmente o tráfico, Sim. lá São Gonçalo, as coisas estão cada vez piorando mais. Então, eu glorifico a Deus porque chegou o momento certo, eu voltei para o Brasil no momento certo, eu acabei rescindindo agora meu contrato com o Vasco no momento certo, porque eu sei que Deus tem pressa para fazer algo naquele lugar e Ele sabe do meu coração. Quando você falou assim, ó, isso que você falou eu achei fantástico, né? Você falou assim, ó, porque eu sei que Deus tem pressa. E às vezes a gente tem, muitas pessoas, muitos de nós, a gente tem um costume de achar que Deus ele não tem pressa. Às vezes nós criamos esse costume de que, não, é tudo no tempo de Deus. E o tempo de Deus sempre vai ser o mais calmo, o mais tranquilo. E essa é uma palavra que eu recebi na virada do ano, né? Eu recebi a palavra velocidade. E por que velocidade? Sabe a flecha? Você nunca vai ver uma flecha ela olhando para trás. Você nunca vai ver isso. Você nunca vai ver uma flecha lançada desistir de chegar no objetivo. Você nunca vai ver uma flecha que já foi lançada, que já foi solta, essa flecha recuar. A flecha, ela tem uma única verdade universal. E a verdade é, a flecha nunca para enquanto não chega no seu objetivo. E quando você falava sobre a questão da pressa, eu vejo justamente essa questão da palavra profética que eu recebi, que é sobre velocidade. Existem algumas coisas que já estão liberadas no mundo espiritual, existem algumas coisas, algumas chaves que já estão liberadas, e a palavra que Deus direcionou para o meu coração, e eu sinto de falar isso aqui, é justamente isso, sobre velocidade. Não sei quem está assistindo esse podcast e por que você precisa ouvir nesse exato momento, mas há uma palavra, há um novo tempo e essa palavra é velocidade. Algumas coisas que demorariam para chegar, chegando em um tempo muito curto. Amém. Alguns contratos que você planejou de assinar daqui a tantos anos, chegando num tempo muito curto. Algumas promessas que foram feitas para você há um bom tempo e você agora está pensando, será que vai acontecer? A palavra é velocidade. Coisas acontecendo em tempos curtos. Amém. Isso foi o que tocou. Eu acredito muito nessa pressa do Senhor que você acabou de mencionar. E da mesma forma eu acredito que a única pessoa que não tem pressa e pelo contrário é muito paciente é Satanás, porque ele quer nos matar aos poucos. Ele não chega de uma vez oferecendo aquilo que a gente de fato vai se jogar, mas ele vai aos poucos. Se você for para Gênesis, você vai ver que ele não pegou Eva no primeiro dia, de repente no segundo ou no terceiro. Então ele vai jogando as setas dele, os dardos malignos que ele tem, e até que chega o momento certo onde ele consegue nos capturar. Já pelo outro lado, o Senhor tem pressa em nos salvar, tem pressa em mudar a nossa história, porque uma vez que Ele muda a nossa história, a gente muda o ambiente que a gente está vivendo. E por isso eu tenho certeza que tudo que está acontecendo na minha vida agora, eu não queria ter parado, não queria ter encerrado meu contrato com o Vasco agora, sinceramente. Você não queria? Não foi em comum planos. acordo no sentido de que o Souza queria parar. Sim. Então, quando aconteceu isso, eu acredito que foi o próprio Senhor me impulsionando a começar a viver aquilo que Ele já tinha para minha vida, só que eu não tinha coragem de tomar essa decisão. E as pessoas ao meu lado dizendo, cara, chegou um novo tempo na sua vida. Mas na minha mentalidade mundana e humana era assim, um novo tempo o Senhor vai fazer algo no clube, vai mudar, e eu vou começar a jogar e vai... Só que na mentalidade de Deus é óbvio que não era isso, de fato não aconteceu. E então Ele mudou toda a minha rota, a minha rotina, e hoje se eu posso estar aqui, se hoje eu já vou viajar para o Espírito Santo daqui a pouco, vim para São Paulo, eu vou rodar o Brasil agora para poder fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, porque de fato eu creio que Ele tem pressa. E se eu ficasse até o meio do ano, até o final do ano no caso, sem poder fazer isso tudo, eu imagino tanto de vidas que de repente poderiam se perder no meio do caminho. Muitas pessoas essas pessoas de certo modo elas serão alcançadas pela mensagem que Deus tocou no seu coração, né? Amém. De você pregar para essas pessoas, ir até os cativos, né? Dar liberdades àqueles que estão presos, que esse é o nosso é a nossa responsabilidade. Amém. Eu costumo dizer que às vezes algumas pessoas elas acham que quem tem que cuidar dos cativos é o governo, quem tem que cuidar das pessoas que estão, das viúvas, das pessoas que estão largadas é o governo, quando na verdade Jesus deixou essa função para nós, cuidar dos cativos, cuidar das viúvas, e isso é algo que nós temos que ter como igreja e como reino. Isso é fundamental entender. Souza, agora vamos lá. Na sua carreira, né, você é um cara que veio de
um bairro simples, um lugar simples, e você pisou nos dois polos. Você é um cara que pisou em dois ambientes. Tanto o ambiente mais simples, quanto o ambiente mais sofisticado, o ambiente mais luxuoso. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a lição que um ambiente pequeno, que o lugar da simplicidade, que às vezes nós ignoramos, que às vezes nós contamos os dias e as horas para sair desse lugar, qual é a lição que o lugar do chão, o lugar mais baixo, ele ensina que o topo nunca vai conseguir ensinar? Os lugares baixos, ele sempre vai te ensinar a compartilhar. Diferentemente dos lugares altos. Lugar alto, você chega ali, você quer tudo para você. Você chega num ambiente, eles te moldam a sempre querer mais. E você acaba correndo atrás disso de uma forma que você não consegue olhar para o lado. E eu vejo isso, né? Porque eu vivo num condomínio onde as pessoas pensam em dinheiro o tempo todo, só falam de dinheiro. E ao mesmo tempo eu sei da realidade que é o meu bairro, eu sei da realidade que é minha mãe. Eu sempre dou exemplo da minha mãe, porque hoje um exemplo, minha mãe poderia viver aqui na Barra, ela poderia viver em Alcântara, um apartamento que eu comprei para ela. Mas ela escolheu viver onde nós nascemos e ajudar os meus familiares, amigos, porque a visão dela continua lá. E eu automaticamente, por mais que eu não esteja presencial, o recurso na qual o Senhor me abençoou tem abençoado outras pessoas lá. Então lá naquele ambiente, as pessoas compartilham. As pessoas, pelo pouco que elas têm, elas conseguem olhar para o lado. Já quando você tem muito, tem aquela coisa de reter, de querer mais, de querer evoluir, querer ser melhor do que quem está do teu lado. Então, para mim, a minha essência me ensinou isso. Eu cresci, glória a Deus por isso, mas eu continuei com o coração de quem compartilha. Então, se hoje a gente reúne lá em casa, às terças-feiras, já chegou a dar 120 pessoas na célula. Agora dá uma média de 60, 70. Semana passada deu 95. Mas por que eu estou falando isso? Com o mesmo coração. Toda terça-feira a gente serve um lanche depois, toda terça-feira a gente tem que se disponibilizar, a gente tem que correr atrás das pessoas, mandar mensagem. Então a gente compartilha de alguma forma o reino, compartilha o alimento, compartilha uma porção de coisa. E da onde que vem tudo isso? Da minha essência, que é lá de trás, que eu aprendi com minha mãe, que eu vejo hoje em dia ela ainda praticar tudo isso. Então, os lugares baixos ensinam muito a compartilhar, onde eu creio que os lugares altos, eles te ensinam a só reter, ter e querer ser melhor do que todo mundo. E às vezes parece que quanto mais o cara tem, né? Quanto mais entra nessa engrenagem, assim, justamente de dinheiro, quero ter. Parece que quanto mais ele tem, mais ele quer e mais ele perde justamente essa sensibilidade do reino, que é a sensibilidade do quê? A horizontal. Total. Eu trouxe uma palavra na terça-feira, eu falei justamente sobre isso. E até os cristãos entram nessa realidade. Por quê? Porque eles começam a pensar, não, se eu ficar mais rico, eu posso abençoar mais. Se eu ficar mais rico, meu dízimo é maior. Se eu ficar mais rico, eu posso ajudar mais instituições. Só que aí, no meio disso tudo, eles esquecem do propósito. Eles esquecem para que eles foram chamados. Eu ouvi uma palavra uma vez do meu pastor, né, pastor Léo, que é ministrado pelo pastor Luiz Hermínio, que Luiz Hermínio foi lá na igreja, na Belém Church, na Barra, e ele falou algo que marcou muito meu coração, e eu trouxe essa palavra também semana passada, que Noé, ele poderia, de fato, ter sido um dos maiores madeireiros da época, porque o tanto de anos que ele cortou, gastou, e se no meio daquele processo todo chegasse pessoas naquela época dizendo, Moisés, me vende uma madeira que eu estou precisando construir uma casa ou alguma coisa. Sim. E ele, se por acaso vendesse uma madeira e visse que aquilo deu lucro, e aí chegasse outro e de fato ele vendesse a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, ele ia ficar milionário, ele seria um dos caras mais influentes da época, porque foram anos e anos cortando madeira. Sim. Então, ele seria rico, ele poderia pensar na mente dele, eu vou começar agora a fazer o quê? Vou criar uma igreja. Vou criar um instituto. Só que o propósito do Senhor era refazer uma nova humanidade. Então, se ele constrói tudo isso com um recurso que, de repente, ele conseguiu, o que ia acontecer? Ele ia criar uma igreja, ele ia criar um instituto, ele ia criar uma série de coisas, mas ainda assim o dilúvio viria e mataria todo mundo. Então, se a gente foge um pouco do propósito que o Senhor tem para a nossa vida, e o meu propósito qual é? Salvar vidas, através daquilo que Ele me deu. Mas se eu começo a correr ainda mais atrás de dinheiro, a gente estava falando isso em off, dizendo, eu poderia assinar um contrato a mais, eu poderia, de repente, jogar mais 3, 4 anos, eu creio que eu tenho condições disso. Mas e as vidas? E o propósito que o Senhor entregou? Eu e a minha esposa, a gente está com, sei lá, pelo menos 50 vidas lá que estão indo com frequência e recebem palavras nossas. Dessas 50,
pelo menos tem umas 20 ou 25 que não vão em igreja nenhuma. Ah, não vão? Não vão. E a gente tenta direcionar elas para a igreja, mas elas não, a minha igreja é aqui, ponto, não vão. Então imagina se eu por acaso olhasse para mim e falasse, eu quero ter mais recursos para quê? Para investir em mais um instituto ou abençoar ainda mais a minha igreja e fechasse aquilo ali e fosse para um outro clube ganhar ainda mais dinheiro. Então eu creio que eu viveria a mesma coisa que Noé. Sim. Então eu creio que o mais importante de tudo isso é a gente ter a sensibilidade de saber qual é o propósito que Deus nos chamou. Então eu creio que esse tempo que está chegando agora, a gente falou até em off sobre isso, não sei se eu vou continuar ou não, mas o meu coração hoje está totalmente voltado, porque eu entendi o porquê de ter saído do Vasco. Eu não creio que foi o clube que, não quero porque isso, não. Na minha vida não existe nada que seja o clube, ou a Dani, ou o Souza, ou o Yang. É o Senhor, o próprio Senhor, ele vai moldando para que a gente possa começar a entender, porque muitas das vezes ele vai nos expulsar do lugar que a gente está. A gente não tem coragem de tomar certas atitudes. Mas quando a gente verdadeiramente está nele e fala assim, conduz meus passos, aí ele vai, então tchau. Porque já acabou teu tempo aqui. E graças a Deus eu tenho esse discernimento de entender. Glória a Deus por isso. Se foi assim que o Senhor quis, é porque ele tem coisa maior para mim. Cara, quando você fala assim, por exemplo, que lá tem muitas pessoas que elas não vão em igreja, isso é um outro detalhe importante. Você tem uma célula junto com a Dani. Eu quero até mandar um abraço pra Dani. A Dani tá aqui com a gente nos bastidores. Então, você com a sua esposa e sua família, vocês têm uma célula que recebem pessoas e essas pessoas, elas não têm igrejas, né? Elas não congregam em um lugar. Isso traz uma mensagem, isso passa uma informação. Esse número ainda de não crentes, na sua visão, ele pode também sinalizar uma deficiência das igrejas no evangelismo, na evangelização dessas almas, na busca por essas almas? Você acredita que a igreja precisa ser estar um pouco mais desperta no evangelismo? Eu vou te ser sincero, eu não creio que o problema maior da igreja está no evangelismo, né? Uhum. Por essas vidas não se chegar na igreja. Eu creio que está no testemunho. Porque todo mundo que olha para a igreja hoje, muitas pessoas que estão fora da igreja olham para a igreja hoje e não dão mais credibilidade. Eu costumo dizer que na minha época, que eu era mais novo e muito mais antes, se você visse um homem de terno passando na tua rua com uma Bíblia no braço, você sabia que aquele homem era crente. Se você fechasse um acordo com um homem de Deus, de Bíblia no braço, você sabia que aquilo ia ser cumprido. E hoje em dia já não existe mais isso. As pessoas estão dentro da igreja, e eu falei isso terça-feira na minha célula. As igrejas estão cada vez mais lotadas e, ao mesmo tempo, se você for para o Rio de Janeiro, você vai ver que a criminalidade cada vez mais aumenta. E qual é a lógica de tudo isso? Cara, que perfeito. Então, se a igreja, de fato, ela não é relevante, e se você for lá, meus amigos aqui estão da Baixada, eu sou de São Gonçalo, então a cada esquina tem uma igreja. Qual é a lógica de cada dia mais igrejas crescerem e ao mesmo tempo o tráfico, o roubo, enfim, a mentira, a manipulação crescer junto? Então eu creio que está muito mais no testemunho, na mensagem que tem saído do púlpito, que é uma mensagem que hoje em dia é muito... eu costumo dizer isso, as pessoas só querem ter. Então se você fala sobre renúncia, as pessoas não querem mais ir na tua igreja. Eu conheço igrejas na Barra que tem milhões de membros. Por quê? Fala sobre renúncia, 10%. Fala sobre prosperidade, é 90%. Você vai ter, você vai possuir, você vai conquistar. Uhum. Isso Deus vai dar, eu creio. Sim. Mas não pode ser o principal, entendeu? Então eu acredito muito. E por isso que as pessoas têm ido lá na célula. E o mais legal disso tudo é que muitas delas vão no Oba-Oba. Porque é na casa do Souza, de repente vão encontrar o Coutinho, de repente vão encontrar fulano, Beltrano lá. E chega lá, eles começam a ouvir uma palavra que confronta quem eles são. Então, quem de fato não quer viver aquilo, não fica lá muito tempo. Não volta. Porque, vou ficar ouvindo uma palavra, toda hora tá mandando eu mudar, eu morrer, eu mudar de vida, que essa vida não vai me levar pro céu. Então, por que eles voltam? Porque eu acredito que a gente está começando a vivenciar algo ali, que existem muitas igrejas que não falam mais sobre isso. Sim. Então, eles estão buscando essa palavra, muitos deles não querem ir para a igreja, porque é um testemunho de pastor que faz coisa errada, é um testemunho de igreja que tem... E ali, o que a gente faz? Eu falei pra minha esposa, eu não quero que a gente coloque a nomenclatura. Todo mundo, mas isso aqui já é igreja, tá maior que muitas igrejas. Mas você já é pastor. Eu falo, tudo bem, o mundo espiritual já reconhece tudo isso. E a gente batalha, ora, coloca pessoas pra orar, porque a gente já sabe que aquilo ali é uma igreja. E é uma guerra também. É uma guerra, só que ao mesmo tempo, pra fora, aquilo ali é uma célula. Na casa do Souza. Que aí essas pessoas que não frequentam igreja, essas pessoas que têm preconceito contra pastor, elas muitas das vezes vão ali, de repente, para uma reunião
E aí chegam ali e elas têm a vida confrontada, transformada, mudada. Então, essa é a nossa estratégia para alcançar essas vidas. E depois disso, vai para uma igreja. Procura uma igreja, procura um pastor. Se quer ficar aqui com a gente, amém? Então vamos lá na nossa igreja, na Belém, que é próximo lá. Na Belém hoje já tem umas 30 pessoas que começaram aí na célula. Dessas 30 já tem umas 3 ou 4 que já se batizaram na Belém. Então essa é a nossa missão naquele lugar ali. Recolher aquelas pessoas, e a gente está orando para que o condomínio seja tocado. Tem muita gente de fora. Legal. Tem muita gente de fora. Poucas do condomínio. Sendo que meu intuito maior, porque Deus deu uma visão para cada um. Sim. E a minha visão, quando a gente começou ali a alcançar a galera do condomínio. Por quê? Porque tem tudo, mas não tem nada. Tudo que eles têm é dinheiro, tudo que eles procuram é dinheiro. A cada semana a Polícia Federal bate no nosso condomínio, atrás de alguém que está vivendo uma coisa errada. Tem pessoas lá que vivem... E o nosso intuito é o quê? Essas pessoas vão à igreja? Essas pessoas estão correndo de igreja. Essas pessoas estão correndo de... Por quê? Não querem se expor, não querem... Então, de repente eu vou ali na casa do Souza ouvir uma palavra. E aí eu creio que vai chegar um tempo em que essas pessoas do condomínio serão tocadas, mais pessoas. E através de uma simples reunião, elas vão conhecer o reino, vão se libertar dos pecados. E o mais engraçado de tudo é que quando vai pessoa... Tem uma vez que foram umas 2 ou 3 pessoas do condomínio com condições, e Deus é tão perfeito que a palavra que eu trouxe naquela... Já tinha preparado, foi sobre Zaqueu. Nossa. Então, o meu pastor estava lá, o pastor Léo, falou, cara, Souza, essa palavra... Eu falei em 25 minutos a palavra. Falou, cara, hoje Deus te pegou de uma forma que fulano, Beltrano, que ele conhece as pessoas. Cara, precisava muito de ouvir essa palavra aí. Porque o amor deles é dinheiro. Então, a gente está sendo levantado naquele lugar ali para trazer essa nova visão para eles que, cara, vai ficar tudo. Legado é muito mais do que herança. E tentando implantar isso no coração das pessoas. Quando você falou assim, sabe que eu fico muito assim, admirado com Deus? É que Deus, ele é muito estrategista, cara. É tipo a pesca, né? Eu fui pescar esses dias no pesqueiro, e aí eu tava lá, joguei a isca e tô lá, esperando. Aí eu olhei pro meu lado assim e eu vi um senhor, e ele tava com a caixa de ferramentas, e eu vi o processo dele preparando para pescar. Ele pegava uma isca específica, ele pegava uma massa, uma comida específica para o peixe, colocava no anzol, deixava o jeito de lançar, era um enredo, uma estratégia que ele utilizava, e aquilo me trouxe uma reflexão. Deus também, ele é como esse cara. Deus, ele pesca de forma inteligente, porque olha só o que você falou, tem pessoas que eles nunca pisariam em uma igreja. Eles nunca entrariam numa igreja. Eles nunca se enquadrariam no perfil, talvez até de alguém, de usar um terno e colocar uma Bíblia debaixo do braço. E como Deus alcança? Através de uma pesca inteligente. Ele usa você, ele pega você, que é um jogador de futebol, que essa pessoa que nunca foi na igreja, ela já viu você jogar, e ela vai até a sua casa, e ela é tocada e transformada como se ela tivesse ido realmente numa outra igreja. Ou seja, Deus, ele é estrategista. Verdade. O maior exemplo do que você falou é justamente na Babilônia. Deus precisa de um Daniel no lugar mais alto e precisa de Ezequiel no lugar mais baixo. Deus usa as pessoas nos lugares baixos e nos lugares altos. Todas as esferas. Deus te colocou, te posicionou num lugar especificamente para trazer pessoas, e essas almas são valiosas, porque talvez elas não vão à igreja ou não vão à igreja por falhas nossas. Com certeza. Nossa, eu falo como igreja, porque quando a gente pega o dado, por exemplo, no Rio de Janeiro está aumentando a criminalidade, tem bastante igreja, só que se você for olhar para esses tais criminosos, você vai ver que a maioria deles são filhos de crente. Quase uns 90%. São filhos de crente. Conhece a palavra. Quase. E assim, é tão engraçado que se você for orar por todos eles abaixam a cabeça. Eles abaixam a cabeça, exato. E estendem, porque eles sabem que eles necessitam do favor de Deus, só que eles sabem que, cara, é muito difícil você sair de uma vida, da mesma forma que eu falo do tráfico, né? É uma algema. É uma algema, o cara tá amarrado. São duas, eu costumo dizer que são duas prisões muito difíceis de sair. Dessa vida do tráfico. Do tráfico. E quando você vive num condomínio igual aquele servindo a mamão. É difícil. Porque abrir mão dessas duas coisas, uma de repente você vai morrer porque as pessoas vão correr atrás de você para te matar. Outra, você perdeu o dinheiro, você perde tudo. Porque é aquilo que eu falei. Tudo que eles têm é o dinheiro. Então, se eles começam a viver uma vida digna diante do Senhor, muitos deles vão ter que perder quase tudo. E aí, como é que você perde quase tudo? Como é que você abre mão de tudo?
Sendo que o reino vai pedir quase tudo de você. E se você não está disposto a entregar, então é melhor eu fazer a minha reza, a minha oração de madrugada, assim. Sim. Vive uma vida achando que está servindo ao Senhor, mas de fato não entrega aquilo que o Senhor está pedindo. Aí, justamente nesse ponto, quais foram assim as maiores renúncias que você precisou fazer, tanto na sua vida pessoal como na sua carreira? Quais foram as maiores renúncias e quais foram os benefícios que você obteve por renunciá-las? As renúncias foram desde pequeno, né? Sim. Desde pequeno eu comecei a renunciar a muitas coisas que os atletas de futebol precisam renunciar desde pequeno, Sim. que é abrir mão de festa, abrir mão de sair com os amiguinhos, festinha de não sei o quê, para estar concentrado pro jogo, para estar... Então você começa a abrir mão, abrir mão, abrir mão. Quando você casa, eu particularmente, casei com a Dani, tinha 21 anos, né? E era um tempo onde, na minha infância toda, apesar de cristão, eu nunca fui um cara que me envolvi muito com mulheres. Feio, não tinha dinheiro. Sim. Então, quando você casa, você começa ali a como é que eu posso dizer? Ela vai ser pra mim tudo e eu vou ser tudo pra ela e a partir daí acabou. Só que no meio disso tudo, começa a vir uma opção de ofertas. Começa a vir pessoas, começa a vir ofertas, começa a vir dinheiro. Então, isso tudo vai Você começa a viver num ambiente que você, por mais que falasse assim, eu nunca vou viver, eu nunca vou... Você começa a ouvir aquilo começa a entrar no teu coração. Se você fica em certas rodas, aquilo começa... Primeiro vem aqui no ouvido, daqui a pouco entra no coração, fica... Então, o que a gente tem que fazer para renunciar a tudo isso, cara? É difícil, mas a gente precisa renunciar, muitas das vezes, às amizades. Eu, particularmente, vivi muitas coisas que não deveria ter vivido por não renunciar a algumas amizades. Isso culminou, legal. Isso culminou, pra mim, quase que eu perco a minha família, quase que eu perdi, de fato, oportunidade na seleção brasileira por, naquele tempo, estar vivendo aqui dentro, porque ninguém sabe das coisas. Sim. Ninguém sabe de nada que os atletas passam, inclusive as famílias, muitas das vezes. Então, eu tinha um conflito dentro de mim gigante. Eu fui convocado para a seleção brasileira quando eu estava no São Paulo. E vivendo uns conflitos dentro de mim que eram horríveis, horríveis, horríveis. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá, fui convocado uma vez, na segunda vez um conflito ainda maior. Eu bati lá, não fui bem, voltei, nunca mais fui para a seleção. Então, assim, se eu tivesse renunciado muitas coisas que eu vivi, de repente eu estaria... Porque Deus queria, na verdade. E Deus quer que muitas pessoas vivam em níveis e em lugares que Ele preparou. Eu poderia estar jogando a seleção durante muitos anos. Mas, infelizmente, porque eu não quis renunciar a algumas coisas no meio do caminho, cheguei lá, eu não tinha capacidade de suportar aquilo que o Senhor tinha para mim. Eu preguei semana passada sobre isso, sobre Noé, e costumo dizer, quanto tempo durou para a chuva do Senhor cair sobre a vida de Noé? Ou sobre a vida da multidão que estava ali? Porque ele anunciou o dilúvio. Foram 120 anos muito tempo que demorou. Sim. Só que eu costumo dizer que o Senhor queria, ou não, a gente está falando de um Senhor que tem pressa, né? A gente acabou de falar. Poderia ter sido antes, muito antes. Por que não aconteceu? Porque demorou 120 anos para Noé construir a arca. Então, se Noé constrói com 50, o dilúvio vem com 50. E muitas das vezes a gente não entende isso. Que o Senhor quer nos colocar em lugares altos, quer que a gente viva coisas maravilhosas, só que não acontece porque a gente não está preparado. E eu não estava, de fato, preparado, espiritualmente falando, para estar no lugar daquele... E queria, e pedia. E o Senhor, muitas das vezes, permitiu que eu chegasse lá. Só que eu não avancei mais, porque eu não estava preparado. Se o Senhor derramasse o que Ele tinha para mim naquela época, de fato, eu estava numa seleção brasileira, sonho de toda criança, jogando. É tão engraçado que a minha esposa, quando eu recebi a convocação, eu liguei para ela, falei, eu tô convocado para a seleção brasileira. Ela, que seleção? A do Neymar? Falei, é essa mesmo. Então, assim, se eu vivesse naquela época tudo aquilo que o Senhor tinha para minha vida naquela época, eu de repente perderia minha família. Aí o que vale para o Senhor? Que eu continue na seleção ou que eu volte e seja transformado em quem eu sou, nunca mais vá, nunca mais experimente de repente aquilo que Ele tinha, mas hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Então, muitas das vezes o Senhor, de fato, vai impedir que a gente viva coisas que Ele mesmo preparou, porque a gente não está preparado para receber. Porque se a chuva vem antes do tempo, ela mata Noé. Ela mata Noé, a família, todo mundo morre. Entendeu? Então o Senhor, muitas das vezes, Ele não vai permitir que coisas venham antes do tempo na nossa vida, porque se vier, vai ser para a morte.
Então eu tive que passar por todo o processo, demorei anos e anos e anos para ser quem eu sou hoje, mas hoje eu glorifico muito a Deus por todas as negativas, por todos os momentos ruins, por tudo que aconteceu, porque se de fato eu tivesse vivido aquilo que eu pedia, que eu queria ter ido. Eu fui, na última convocação, eu fui cortado da Copa América, mas eu queria muito ter ido. Mas e se eu fosse? E aí? Será que eu estaria hoje aqui? Será que eu teria minha família? Será que eu daria o testemunho que eu dou hoje? Então eu glorifico muito a Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Agora, essa preparação que você falou, ô Souza, eu acho interessante a gente tratar sobre ela, porque geralmente o atleta ele vive uma preparação constante, né? Um jogador de futebol, ele automaticamente tem que estar cuidando do corpo, da saúde, tá sempre ali naquela preparação. Quando a gente pega isso e traz para o contexto reino, o contexto, o evangelho de Cristo, o quanto é importante o crente ele se preparar e o quanto é importante ele esperar chegar a hora de receber uma bênção e não querer receber a bênção fora do tempo. Quanto isso é importante para o cristão na sua visão? Eu vou exemplificar. A gente tem 2 amigos aqui que são preparadores físicos, né? Então eu vou exemplificar como se fosse uma pré-temporada. Toda pré-temporada você precisa dar o teu melhor. Assim, fisicamente você precisa chegar ao teu extremo. Sim. E muita gente às vezes vomita no treino, fica de fora, porque você precisa, naquele 1 mês que você tem, se preparar para uma temporada inteira. É 1 mês para tipo 1 ano. Vamos colocar aí 10 meses, porque de 1 mês você fica de férias. Então, aquele tempo é crucial para você viver o restante do ano. E o problema das pessoas que não vivem tudo isso é que começa a negligenciar esse tempo de preparo. E aí quando chega no meio do campeonato tem muita lesão. Sim. Enquanto seus amigos fisicamente estão voando, outros times, você não consegue chegar no mesmo nível. Aí se cobra no meio, só que não entende que você negligenciou o processo lá atrás. Meu Deus. E na vida cristã não é diferente. Todos nós, você, eu, todo mundo que está aqui quer fazer a obra para o Senhor e ser reconhecido por isso. Normalmente, e é hipocrisia a gente dizer, não, eu só quero fazer para o Senhor, mas não quero reconhecimento nenhum. Não. No coração, lá no fundo existe, porque existe uma coisa que Salomão vai falar que é a vaidade, todos nós temos. Ego, vaidade, tudo existe dentro de nós. Se isso for bem ajustado e controlado, amém. O problema é quando passa dos níveis que deveriam ter passado. Então a gente começa a querer viver coisas em Deus, ser reconhecido, ver a diferença ali na vida das pessoas, só que a gente negligencia o dia a dia. A gente negligencia. Eu me cobro muito, Yang. Você é forte. Eu me cobro muito. E a minha forte. esposa que está aqui sabe. Se eu fico sem orar, sem ler a Bíblia, um dia eu fico triste comigo mesmo. Sim. Porque eu sei que estou negligenciando e de repente no dia seguinte eu posso receber pessoas ou uma situação que pode ser pintada e eu deixei de buscar naquele dia. Então eu deixo de dar uma palavra, deixo de transformar uma vida por causa dessa negligência que eu tive. E eu não vou dizer que eu nunca deixo. Às vezes eu deixo mesmo. Ontem mesmo a gente estava brincando. Fomos pro dar uma passeada. E quando eu fui ver, o dia acabou, estava cansado, fizemos uma opção de coisa. Fui no programa do SBT ontem à noite. Enfim, o dia acabou e eu não consegui parar para ler e orar. Então eu comecei hoje e já falei, poxa, cara, eu não posso. Então hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, fui para a sala e fiz uma oração e comecei a me conectar de novo. Por quê? Porque eu sei que se negligenciar o processo, o dia a dia, chega ali na frente, você não vai conseguir entregar para Deus aquilo que Ele quer. Cara, eu acho que a frase que melhor define isso aí é não negligencie o processo, né? Às vezes a gente foca bastante no propósito. E no resultado. E aí a gente esquece que não existe propósito sem processo, cara. O processo faz parte, é o caminho que é extremamente necessário para que a gente viva o propósito. Qual a importância de ter isso claro na mente? De não negligenciar o processo, respeitar o processo mesmo que doa, viver o processo mesmo que doa, andar nos caminhos do processo mesmo que você está descalço, pisando em cacos de vidros, mas respeitar o processo. Amém. Eu vou usar o exemplo dos meninos lá da célula. A gente tem as pessoas estão se achegando, né? E entre essas pessoas tem pelo menos umas 10, que assim, 5 divorciados, Sim. 5 solteiros. E tem mesmo lá, esses números, no mínimo. E aí, pra eles, eu fico tentando ministrar o que aconteceu comigo. E o que foi? Pra casar com a minha esposa, eu tive que passar por uma série de processos. Sim.
A gente teve que orar, teve que fazer uma série de coisas. Só que quando a gente casou, se não fosse a mão do Senhor na nossa vida, a gente tinha separado logo no início. Porque eram culturas diferentes, criações diferentes, sim. traumas diferentes. Eu Sim. cresci sem a presença do meu pai, todos os dias na minha vida. Então isso gera uma rejeição, gera uma série de dependência. Enquanto ela teve o pai, a mãe. Então são culturas totalmente diferentes. No meio desse caminho, ela teve os relacionamentos dela, eu tive os meus. Então a gente vai começar a trazer coisas do passado para tudo para dentro do casamento. E é que eu tento falar para eles, cara, vocês agora estão sozinhos, estão querendo novamente um novo relacionamento. Só que quando eu abri uma mesa como essa, pra gente sentar, conversar, expor algumas coisas, trazer algumas verdades, as lágrimas começaram a escorrer, eles começaram a colocar pra fora aquilo que eles passavam, e aí justamente era o que eu queria, trazer pra eles a consciência de como é que você quer entrar num outro relacionamento se você não foi curado do antigo. Como é que você quer ser... enfim, um futuro marido, uma mulher, tá solteiro agora, você tá... Só que você aqui ainda não trabalha, não tem uma estrutura para receber uma família. E aí a gente vai trazendo isso para eles, porque vocês precisam se acostumar a viver os processos. Se livra daquele problema que você teve, vá lá pedir perdão para quem tem que pedir, perdoa quem tem que perdoar, faz uma cura aqui, outra... Mas em nome de Jesus, só se envolva novamente se de fato você estiver preparado, porque casamento é muito complicado. Casamento, hoje eu vinha conversando com um taxista, o Uber, do Benja até o meu hotel, e a gente conversou muito sobre isso, e a palavra foi, cara, casamento é muito complicado. Eu falei para ele, casamento, a primeira coisa que a gente precisa fazer todos os dias no casamento é exercer o perdão. Todo dia. Sim. Eu te perdoo, você me perdoa, e as pessoas hoje em dia não querem mais exercer isso na vida delas. E aí o que acontece? Preferem se separar. Aí virou aquela bagunça. O aumento do divórcio, né? Na igreja, drasticamente. Na igreja, eu falei na célula de terça-feira, eu conheço pastor que já casou 4 vezes. E fala que é crente. E qual é a sua... Cara, boa. E qual é a sua visão, ô Souza, por exemplo, de um pastor, ele ter casado tantas vezes, cara? Não concordo. Não é bíblico. Não é bíblico. A gente tinha uma feliz, você falou sobre convidar aqui o pastor Eduardo Reis, né? Sim. E eu tenho a mesma visão dele. Não concordo, não é bíblico. E tá totalmente fora da visão. Vai pro céu ou não? Aí não é comigo. Não é comigo. Mas é um ponto... Se viver a Bíblia, deveria rasgar todos os casamentos e voltar primeiro ou ficar sozinho. Acabou. Sim. Entendeu? É que entra outro ponto aí também, né? E na visão do membro? Às vezes um membro que tá com uma dificuldade no casamento, chegar no pastor e falar assim, pastor, eu vou separar, não quero saber. E o pastor falar, não separa, sendo que o pastor já separou 3, 4 vezes. Então, é complicado, por isso que eu tô falando, é muito complicado essas coisas. Só que virou moda, cara, casar de novo. Sim. Não deu certo, é incompatibilidade de personalidade, de gênero e tal. E é tão engraçado, Ian, que se você for ver, e eu já estudei sobre isso, sobre dados, o adultério, ele não é não é a maior causa dos divórcios. Ah, não é? Não é. A maioria dos divórcios, dos casamentos que acabam não é por adultério? falta de comunicação. Ah, legal, interessante. Então, assim, é o que eu tô falando, as pessoas terminam e o maior problema não é porque aconteceu isso, errou, pulou, e não é totalmente errado, mas porque falta comunicação. As pessoas não conversam, e eu falo muito isso com minha esposa, porque ela me ministra muito, porque às vezes eu tenho esse problema. Que problema é esse, Souza? O problema da independência. Sim. E eu sei que muitos casamentos que vão ouvir isso, de repente tem. Sim. Por quê? Eu nasci no lar, igual eu falei, eu fui com 11 anos para São Januário. Sim. Eu me separei da minha mãe, não tive meu pai presente. Uhum. Eu tive que tomar decisões desde 11 anos até eu me casar sozinho. E eu tomei várias decisões, certas ou erradas, mas Deus me colocou lá em São Januário, eu cresci e fui evoluindo e fui crescendo, tomando todas as decisões sozinho. Então, sabe qual é o meu maior problema hoje? É não comunicar muitas coisas para ela. Faço por querer? Não faço, mas machuca ela. Sim. Então, essa falta de comunicação, se não for reavista, pode terminar no divórcio. Você não liga para mim, você não tá nem aí para mim. Só que não é porque eu preciso ser tratado nessa área. Eu preciso procurar ajuda nessa área para começar a me expor, a falar, não tomar decisões sozinhos, porque
Mas as pessoas não querem buscar ajudas. Elas querem achar que elas mesmas conseguem, de fato, se ajudarem. Não. Hoje existem terapeutas, existem psicólogos, existem pessoas para você buscar ajuda. As pessoas não. É orgulhoso, tem ego. Não consigo viver tudo isso sozinho. Então, acabam os casamentos, não é por causa desse tipo de problema que a gente falou. Muitas das vezes é por falta de comunicação. E aí o que acontece dentro da igreja? Falta comunicação, muitas das vezes. Sim. Ao invés de chegar para o pastor anteriormente, ir num culto de casais, ir num curso de casais, é o que meu pastor Léo fala, ser a parte preventiva e não aquela corretiva, que depois tem que corrigir os problemas, ao invés de ir lá na prevenção sempre, ir no culto, procurar ajuda, deu um problema aqui, se abre, pô pastor, tô com um problema nessa área, me ajuda. Não tem comunicação. E aí o que acontece? Lá na frente tem que vir por esse lado de correção e muitas das vezes não tem mais jeito. E esse detalhe que você falou sobre a comunicação, eu acho interessante, porque, cara, olha só, a gente tá pegando 2 pontos. Você tem ali, às vezes, o adultério, a traição, e comparado ao outro ponto, é algo mínimo. A questão da comunicação. Não é nada, na verdade. Olha como você vê como que é, né, cara? E isso torna casamento algo muito complexo. É algo que pode se acabar por um pequeno detalhe. O detalhe de não comunicar, o detalhe de não falar com a sua esposa, com o seu esposo, o detalhe de você não ter diálogo, acaba fazendo um casamento ali. Tem uma experiência nossa de um amigo nosso, que a minha esposa perguntou pra ele, mas cara, que eu nunca tinha perguntado a fundo, cara, mas por que acabou então? Não sei, cara, quando eu fui ver já não... Ele não sabe nem dizer o que. Não sabe. Provavelmente é o pequeno probleminha. Que vai, nos fala e oculta, e quando foi ver já acabou porque eu não sei, cara. Não sei. Então esse é um grande problema da nossa geração hoje em dia, falta de comunicação. E a gente como influencer, né, a gente digital e tudo mais, a gente tem visto que as pessoas, elas têm se aberto muito mais na frente de uma câmera ou na frente de um microfone, mas não consegue fazer isso. E eu falo por mim, tá? Eu não sou perfeito, eu tenho muita dificuldade. Muitas das vezes de sentar com a minha esposa, mas só que eu tô praticando isso. E agora que eu praticamente parei, a gente dorme até tarde, a gente tem conversado muito mais antes de dormir sobre inúmeras coisas, acertado os pontos. Ela tem me moldado de uma forma que ninguém, pastor nenhum, palavra nenhuma, pregação nenhuma consegue me moldar. Minha esposa consegue fazer isso comigo. E eu também tô dando essa liberdade para ela cada vez mais tocar em lugares que ninguém toca. Só que os maridos não conseguem deixar a esposa tocar em lugar, porque se toca... Não, mas pô, você tá enchendo meu saco, mas você tá querendo ser muito entrona, mas todo dia você fala a mesma coisa. Se todo dia tá falando a mesma coisa, é porque de fato alguma coisa precisa ser mudada. E eu tenho tido, ultimamente, essa humildade. Às vezes eu fico chateado, porque, pô, sempre a mesma coisa, comunicação e parará. Só que, mano, alguma coisa tá errada. Porque tá sendo insistente nessa área. Então a gente precisa estar atento para aquilo que a nossa família tá sempre nos cobrando. Porque é o que minha esposa fala, no dia que eu parar de falar, no dia que eu parar de cobrar, esquece que acabou a comunicação. Isso aí é um fato. Por exemplo, hoje nós vemos o crescimento também assim como nós temos o divórcio, nós temos o aumento das doenças emocionais, né? O aumento da ansiedade, da depressão. Isso já chegou no futebol, já chegou no esporte? Você tem lidado bastante? Como que é esse bastidores de jogadores depressivos? Um número absurdo e alarmante, mas demais. A rede social, ela trouxe para o futebol um malefício gigantesco, porque ao mesmo tempo que você fica muito mais exposto, um exemplo, quando eu era do Vasco lá atrás, em 2010, eu era titular, jogava, aparecia direto na TV e tudo mais, até no São Paulo, ali no início, no Grêmio, só que eu não era tão reconhecido como eu sou hoje. Ultimamente eu nem jogava muito. Mas eu continuo sendo muito reconhecido porque rede social. Tá sempre a carinha do Souza lá. Falando mal, ultimamente mais mal do que bem. Mas tava lá. Então, essa exposição trouxe pro atleta malefícios muito grandes. Porque é bom ser reconhecido. Mas ao mesmo tempo a cobrança vem junto com esse reconhecimento. Então, quando acaba um jogo hoje, tem inúmeros atletas que eles vão direto pro Instagram. E se você foi mal, você não dorme. Entendi. Você os não caras dorme. leem os comentários. Tudo. Então você não consegue dormir. E pelo contrário, tem vezes que você tem na sua concepção que você foi bem, de fato você foi bem. Sim. E você vai ver 1000
comentários, mas se você vê 3 comentários dizendo hoje você não jogou nada, aquilo te traz dúvida. Mesmo você ter jogado tão bem. Então as pessoas começam a acreditar em algumas mentiras que vêm. Então isso trouxe um malefício muito grande para os atletas profissionais de futebol. Então eu digo, hoje em dia, eles deveriam procurar urgente ajuda psicológica, ter tratamento, ter, como é que eu posso dizer, se privar de bloquear os comentários, não ficar vendo na internet. Por que eu tô falando isso? Porque altera muito na performance do atleta. Sim, ó, por exemplo, esse fator uma questão emocional, como hoje os clubes eles estão passando a enxergar isso? Hoje já tem um aparato legal de psicólogos para atender esses jogadores, para cuidar desses jogadores. Como que os clubes estão lidando com isso? Tem. Que é algo real, né? Tem psicólogo, tem psiquiatra. Sim. Vasco agora tinha. Só qual é o problema disso tudo? Quando você vincula um psicólogo ou um psiquiatra a um clube, e ele vai pra você, te chama na sala falando, cara, tô aqui pra te ajudar, e de fato tá. Mas assim, cara, pode ter certeza que o que ficar aqui, o que a gente conversar vai ficar aqui. E o jogador e o atleta é muito desconfiado. É muito desconfiado. Então o atleta não consegue se abrir de fato e contar o problema que ele tá passando, porque ele vincula o profissional que tá ali com o clube. O clube o profissional tá vestido com a roupa do clube. Então, na mente dele, se eu falar, daqui a pouco ele vai rolar pro treinador. Vai rolar. Então, ele não consegue se abrir, de fato, procurar ajuda. E o que acontece? Fica cada vez mais caindo. Então, o meu conselho sempre é, cara, você que estiver precisando de ajuda, vai procurar alguém fora. Porque se não tem coragem de contar aqui, mas fala fora. Porque você precisa, de fato, de ajuda. E a gente precisa de ajuda muitas das vezes. Tem que reconhecer que a gente precisa de ajuda. Tem profissionais preparados para te auxiliar em algumas coisas. Tem remédios hoje em dia de questão para te dar mais ânimo, essas coisas para você tomar durante um tempo. Mas enfim, você precisa tomar as decisões necessárias e as pessoas não tomam por medo de serem expostas. Na maioria das vezes, os problemas, né, emocionais, eles são justamente pelo acúmulo de conversas não tidas, de diálogos não tidos. Você vai guardando. A gente costuma dizer que tem o quartinho da bagunça, né, no nosso interior. Que aí vem um problema que te afetou, ao invés de escolher falar com alguém, você prefere abafar aquilo, jogar lá no quartinho da bagunça, que ninguém vai, ninguém vê, e deixar lá. E aí daqui a pouco você vai acumulando. Quando você vai ver, você desenvolve, não sei, um câncer, uma doença muito séria, que ela será ou ela foi uma doença oriunda de não comunicar e de não conversar. Isso é um fator importantíssimo. Agora, ô Souza, na questão espiritual, você já teve algumas experiências assim, né, nessas idas e vindas, né, partidas e partidas, de campeonatos e campeonatos de futebol? Quais foram as experiências espirituais mais fortes que você teve? Em qual sentido, exatamente? Cara, no sentido de, por exemplo, tem um jogo e aí você sentiu alguma coisa antes, você de repente não conseguir dormir por alguma coisa, ou algum jogador que você tinha que entregar uma palavra que Deus falou pra você entregar e você sentia empecilhos. Experiências espirituais. Eu tive uma mais novo, né, até com o Edu que tá aqui, e uma também quando eu tava já no Besiktas, pronto pra ser campeão. Que foi que o Senhor falava claramente comigo para eu estava no hotel, o hotel estava fechado pra gente, era uma final de campeonato. O Besiktas é da Turquia, sim. E o andar todo era nosso, tinha segurança, cada um num quarto. E o Senhor falou claramente comigo, porque a gente precisava muito daquele resultado. E eu tava com medo de perder aquele título, porque muito tempo eu não ganhava um título novamente. Eu ganhei no Porto em 2010, depois fiquei 10 anos para ganhar esse outro título. E naquele dia eu tava no quarto anteriormente e eu falando com Deus, o que eu posso fazer, tal, pra de fato eu começar a sentir que essa atmosfera vai mudar, que tava uma atmosfera de medo, porque a gente tava 6 pontos na frente do Galatasaray e chegou na última rodada, eles empataram com a gente em pontos e no último jogo eles tinham mais condições de ser campeão do que a gente. Eu falei, Senhor, não é possível que vai escapar de novo. Então eu acordei aquele dia, o Senhor falou comigo, ora todas as portas. E eu peguei um óleo que eu tinha, né? E peguei, a gente sempre recebe uma folha no envelope com nome e quarto de todos os atletas da comissão, massagem, fisioterapia, sei lá, fazer a fisioterapia. E eu, quando eu peguei aquilo, acordei bem cedo de manhã, peguei o óleo que eu tinha na mão e comecei a declarar o nome da porta do atleta, botava a mão
E ficava orando que o Senhor hoje dê sabedoria, dê isso, dê aquilo outro. Fui orando um por um, todos. Aí passava a gente no corredor, dava meio que uma migué assim, pra não ficar... Aí eu ia orando. Então, aquele dia, o medo diminuiu drasticamente, porque o jogo era naquele dia. O jogo era naquele dia. Mas começou a vir uma certeza no meu coração, e eu falava com os amigos, família, ora aí e tal. Todo mundo ficou em oração. Então eu fui pro jogo aquele dia, e durante o jogo eu senti uma paz, cara, que de fato no final ela se concretizou e a gente acabou sendo campeão. Então eu tive essa experiência. A outra experiência que eu tive eu era muito novo, tinha 18 anos. E eu namorava uma menina de Bangu, né? E eu tava vivendo uma vida muito errada, dissoluta, de filho pródigo mesmo, naquela época. Então eu tinha marcado com aquela menina de irmos na West Show, que é uma casa de show em Campo Grande, que era aniversário de uma outra prima dela, e a gente marcou de ir pra lá, todo mundo junto. Só que naquele dia em específico, eu nunca ia pra jogo, nos juniores, na base do Vasco. Só que naquele dia o treinador decidiu levar todo mundo pro jogo, e eu ia ser incluído. Cara, eu fiquei totalmente endemoniado. Não vou e brigando e não vou e vou fazer... Enfim, liguei pra ela dizendo, não vou, eu vou pra aí. Não faz isso, vai ser ruim. Não, fiquei louco da cabeça. Mas no final, acabei ficando na concentração, no meu canto, quieto, chateado da vida, porque eu sabia que todo mundo ia estar lá na festinha, ia estar lá... E eu não. Resumindo, eu fui andar depois pra lanchar, alguma coisa assim, entrei no quarto do Edu, lá a gente concentrava nos juniores por uns 5 mais ou menos, né? 5, 4, por aí por quarto. Quando eu passei no quarto lá, estavam eles conversando, a maioria das pessoas eram cristãs, e daqui a pouco começou a rolar uma coisa meio que espiritual, um cantar um louvor, aí cantamos junto, e tá eu ali quieto, né? Duro, tava frio pra caramba. E daqui a pouco começou a cantar, e eu já comecei a cantar junto, e as coisas foram acontecendo. Chegou num certo momento que começou o fogo descer ali de uma certa forma, em que a oração começou a ser feita, e o Edu, que tá aqui com a gente, jogava comigo nos juniores, chegou e começou a orar pela minha vida, dizendo que eu via quando sua mãe orava pela tua vida, nas madrugadas. Nunca falei isso pra ele. E sua mãe orava pela vida nas madrugadas, quando você chegava das noites e ela estava lá. E de fato isso acontecia inúmeras vezes. Eu chegava de vários lugares, tentava não fazer barulho para minha mãe não ter desgosto, nem nada, acordar, e tá ela na sala orando pela minha vida. Sim. Então eu comecei a chorar já ali. E quando ele foi falando, as coisas foram se confirmando, a ponto dele chegar. Eu sei que você tá chateado por estar aqui hoje, mas eu não deixei você ir porque eu tô te dando um livramento de morte. E aí eu gritava de chorar. Só que até então... morreu Neves, eu não sabia que livramento é esse. Eu entendi que eu ia diante do Espírito Santo e dele que está aqui nos assistindo. Começamos a conversar, depois acabou a oração, não passou 5 minutos o Nextel tocou. Naquela época era o Nextel, então já liga essa menina chorando, com voz de choro, e eu o rádio era alto, né? E todo mundo já ficou atento aí, e o Edu falou, a confirmação de Deus, cara. E quando eu deixei o rádio ligado, alto, ela ligou dizendo, Souza, o que foi? A gente estava indo aqui para West Show e o nosso carro tinha um carro na frente, né? E nós buzinamos para ele sair da frente, porque tava fazendo zigue-zague e a gente querendo passar. Então, quando a gente buzinou, 2 caras apontaram a arma para trás e começaram a dar tiro no carro. E a gente deu meio que uma freada... E eles continuaram indo e a gente parou lá, tinha, se eu não me engano, mais de 10 furos de tiro na lataria do carro. E eu falei, mas pegou em alguém? Não, graças a Deus não pegou em ninguém. A gente parou aqui na cabine da polícia. Então quando desliguei o telefone ali, eu falei, meu Deus do céu. Era pra você. Meu Deus do céu. Eu falei, cara, naquele dia eu contei isso pra minha mãe, a gente fez culto de ação de graça. Então eu sei que a minha vida, desde o início... Ainda que eu estivesse um pouco longe dos caminhos do Senhor, Ele tinha propósitos para mim. E eu glorifico porque eu não me rendi. Quer dizer, eu me rendi. Eu não fiquei segurando muito tempo para voltar a ser quem Deus queria que eu fosse. E o problema das pessoas é esse. Elas ficam brincando. E Deus dá um livramento, Deus dá outro, e elas continuam achando que Deus vai dar livramento para sempre, assim como Sansão, né? Sim. Que fazia as coisas e Deus ia dando força, até que chega um momento que acaba. E a misericórdia de Deus, ela nunca tem fim. Mas para a nossa vida vai chegar um momento que Ele deu tanta oportunidade que a gente mesmo buscou certas áreas que
que a gente mesmo tira a nossa própria vida, que a gente mesmo vai por caminhos que nós escolhemos ir, e aí depois a gente acaba colocando a culpa em Deus. Agora, ô Souza, tem uma coisa que eu queria pedir pra você. Antes da gente encerrar, eu quero que você olhe pra câmera, porque eu sinto de Deus e eu, assim, eu acredito muito em que Deus, ele é um Deus de tempo específico. Sabe aquela pessoa que às vezes ela cai num determinado momento da entrevista que ela fala, poxa, por que eu caí nesse momento? Eu sou o cara que acredito muito nisso, porque eu já recebi aqui muitos testemunhos de pessoas que foram tocadas. E aí, eu quero te lançar essa pergunta, se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, se Deus olhasse para você e falasse assim, Souza, você já cumpriu a obra que eu te destinei para cumprir, você já cumpriu o propósito que eu entreguei nas tuas mãos e você já fez aquilo que era para ser feito. Hoje eu quero você perto de mim. Se hoje fosse o último dia do Souza aqui nessa terra, mas você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem que ela fosse vista e ouvida por todas as pessoas, qual seria a última mensagem da vida do Souza? A última mensagem da vida do Souza. Eu, sinceramente, sabe para quem eu direcionaria essa mensagem? Meus 4 filhos. Porque eu tentaria de todas as formas implementar no coração deles quem eu fui durante toda a minha vida. E as pessoas, infelizmente, como eu falei anteriormente, muitas pessoas têm deixado legado, não legado, mas herança para os filhos e não legado. E o meu maior desafio, por ter 4 meninos, e não foi à toa que Deus me deu 4 meninos, seria implantar no coração deles o amor que hoje eu tenho por Jesus Cristo. Por quê? Porque eu creio que através deles, eles vão tocar muitas e muitas vidas. Então a mensagem que eu tenho para as pessoas é a mesma que eu daria para os meus filhos. Cara, vocês precisam ser apaixonados por Jesus. E não é somente amar, mas apaixonado. Paixão é aquela coisa, aquele fogo do início. Quando você reconhece alguém e não quer deixar de falar com a pessoa, liga 350 vezes por dia. E essa é a mensagem que eu deixo para as pessoas. A gente precisa se apaixonar por Jesus, porque quando a gente se apaixona por Cristo, a prioridade é Jesus, o nosso tempo é para Jesus, a gente faz tudo para Ele. E automaticamente, todas as coisas que Ele já falou que faria na nossa vida, Ele vai fazer. Quando a gente busca o reino dos céus, essas coisas, na qual Ele mesmo falou anteriormente nos versículos anteriores, elas vão ser acrescentadas na nossa vida. Mas o nosso problema hoje em dia é que a gente fica se preocupando muito em buscar as coisas e esquecemos de buscar o reino em primeiro lugar. E aí fica perdendo sono, perde família, tudo atrás de coisa. E quando chega nesse último dia, eu vim falando sobre isso hoje no táxi com o cara. A gente busca por tantas coisas. E quando chega no último dia da nossa vida, a gente olha para trás num leito de hospital, rodeado de familiares ou não, a gente começa a pensar em, cara, poderia ter sido tudo diferente. Eu poderia ter... Eu falo por mim, eu poderia, no meio do caminho, ter rompido meu casamento. E de repente eu não teria os 2 filhos que eu tive após os problemas que eu tive no meu relacionamento. Sabe o que ia acontecer? De repente num dia, num leito de hospital, eu deitado, eu não ia ter a oportunidade de conviver com os meus filhos, que isso faz total diferença. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu faço de tudo, e meu pai pode estar me assistindo e pode chegar essa mensagem para ele. E ele sabe que eu faço de tudo para me aproximar dele. Tudo. E ele também. Só que existe uma coisa que se chama afinidade. E isso você só constrói com convivência. E eu não tive a convivência com ele. E eu imagino a dor que é no coração do meu pai, ver que eu não tenho afinidade. Eu amo, aproximo, ajudo, tudo que eu posso. Mas uma coisa chamada afinidade, eu não consigo ter. Mas hoje eu glorifico a Deus porque eu tenho afinidade com meus filhos. Eu sento, eles me beijam, eu beijo eles, a gente vai crescendo. Eu creio que no dia que eu estiver lá no leito de hospital e olhar para trás, eu falo, eu fiz de tudo que eu podia. Então tá tudo, o legado tá neles. E eu morreria feliz. Bem diferente daquelas vidas que infelizmente morreram com Cristo, foram salvas. Mas quando chega no último dia da vida, no leito de hospital, olha para trás e fala, cara, eu podia ter feito tudo diferente. Cresci longe dos meus filhos, abandonei minha família. E isso dói tanto. Eu imagino a dor que deve ser no coração de um pai que tem o seu filho do teu lado, mas não tem afinidade com ele. Então você que é pai, você que tem uma família, eu não sei se você está pensando em sair da sua casa, eu não sei se você está pensando em sair do teu lar, eu não sei quais foram as ofertas que o inimigo fez para a tua vida,
Mas eu, diante do Senhor, te falo, não tome atitudes como essa, porque eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza por relatos, testemunhos, todos aqueles que abandonaram a família, chegou lá na frente, olharam para trás e falaram, meu maior arrependimento é não ter vivido. De repente, hoje você não tá com aquele amor, com aquele fogo que você tinha para tua esposa ou tudo mais. Mas, de momento, se você não tem isso, pense nos seus filhos. Porque, de fato, eles vão crescer sem pai, crescer sem referência paterna, é uma das piores coisas que tem no mundo. Isso cria traumas, cria consequências gigantescas para o futuro dos seus filhos. Então, se hoje você ainda não tem condições de tomar atitude por você, tome pelos seus filhos, fique com tua família, não saia de casa, porque eu tenho certeza que em breve você vai dar testemunho maravilhoso daquilo que o Senhor fez na sua vida. Senhoras e senhores, Amém. é por isso que o YoungCast, né, é por isso que o YoungCast, ele de fato tem alcançado muitas pessoas, que a gente tem essa veia, essa essência de trazer um conteúdo que realmente aponta uma solução. Olha como isso aqui é uma entrevista perfeita. Porque hoje tem muitos meios de comunicação, tem muitos, até outros podcasts, que às vezes é aquele podcast que apenas fala de um problema. E falar de um problema não resolve, né? Eu lembro que o meu pai, antes de falecer, ele me deu um ensinamento que eu levo para a vida. Ele falou assim, filho, se você chegar na sala da sua casa, na sala, no quarto, e você vê que está tudo bagunçado, e você pegar a vassoura, parar na porta e ficar olhando e falando sobre a bagunça nunca vai ser resolvida. Enquanto você estiver com os braços cruzados e a vassoura na mão, a vassoura no braço, olhando a bagunça, ela nunca vai ser resolvida. Só existe um caminho de se resolver problema, só existe um caminho de limpar uma bagunça. E qual é esse caminho? Você pegar a vassoura e começar a varrer. Então, esse projeto, esse podcast é isso. A gente mostra uma solução, a gente apresenta uma solução. Nós vivemos numa sociedade que tem muitos problemas, e são diversos problemas, e nós estamos aqui como boca de Deus, como alguém que entende que essa ferramenta é uma ferramenta muito eficiente, e nós estamos a utilizando de forma certa, com muita veemência, com muita certeza de que através dessas conversas aqui e das soluções que Deus direciona através dos nossos convidados, muitas pessoas elas mudarão de vida, né? A gente não consegue mensurar, mas, cara, vamos dizer que essa fala sua, a gente não consegue mensurar agora, mas você tem noção de que alguém já não vai mais sair de casa porque ouviu isso? Eu creio. Olha o poder disso. Eu creio, e creio muito que foi impulsão de Deus mesmo, porque o podcast Cara, ia acabar. Isso é muito de Deus, cara. Ia acabar, eu acredito. Por que eu falo que eu creio? Meu Deus. Porque se a gente for olhar hoje para nossa sociedade, é o que mais tem acontecido. Pais abandonando família, pessoas abandonando família para se aventurar. E essa aventura custa muito caro. Então não vale a pena. Não vale a pena porque eu vivo isso. Eu vivo isso. No meio do futebol é o que mais acontece. Sim. E a gente tem relatos tristes de pessoas que acabam a vida sem a família, sem dinheiro, sem nada, porque lá atrás eles acabaram tomando atitudes que naquela época pareciam ser legais. E a palavra em nome de Deus vai falar que há caminhos que para o homem parecem bons, mas que o final dele é morte. Então, o meu conselho para todos que puderem, repense na sua família. A família é o projeto de Deus e é o maior projeto de Satanás. Tudo que ele quer é destruir a família. Então, a gente precisa preservar a nossa para que ele não nos toque de forma nenhuma. Cara, fico muito feliz, cara, com essa entrega, Souza. Eu quero te agradecer muito, meu irmão, por essa entrevista. É bom ver que o maior gol da sua carreira não foi você ter chutado em uma rede, ter colocado a bola no ângulo. O maior gol da sua carreira foi você ter entendido que o propósito que Deus te chamou, ele estava além das 4 linhas, né? Verdade. Ele estava além das linhas de campo, e você entendeu isso rapidamente, e hoje você está exercendo isso com muita força de vontade, e você realmente está dedicado nisso, né? Acho que o maior prêmio que nós podemos ter, e isso foi a base dessa entrevista, acho que a melhor coisa que nós podemos ter não é o carro do ano na garagem, não é a melhor mansão. A melhor coisa que a gente pode ter é chegar naquele grande dia e Deus olhar pra gente e falar assim, cara, você não negou o meu nome, Amém. Você levou a minha palavra, e você tem uma coroa aqui, e essa coroa ela está muito bonita, né? Amém. O que mais importa não é o que nós fazemos, né? E agrega aqui na terra, né? O que mais importa é o que nós fazemos aqui, e mesmo não tendo resultados materiais aqui, lá naquele grande dia nós vamos receber, Amém. Que é o nosso galardão. Parabéns, cara, por você Obrigado. ter esse pensamento, essa mente. Eu costumo dizer que esse aí é o primeiro, né?
troféu de todos. O segundo tá ali, minha esposa. Porque no meio do Aí, futebol, no meio do futebol, a gente começar e terminar com a mesma esposa é um desafio. É um desafio, né, cara? É um desafio. E você tá desde de quantos anos? 21, não, né? Eu me casei com ela com 21 anos, então eu vi no meio desse caminho, infelizmente, muitas famílias serem destruídas pelo inimigo, na minha profissão. Né? Então, para mim, é um grande gol poder acabar com ela e continuar daqui para frente o propósito que o Senhor tem para nossa vida. Mas eu creio que o maior desafio a gente já ultrapassou. E quando você falou isso aí, eu lembrei que Deus, ele permitiu Jó sofrer e Jó perder tudo. E Deus deu tudo em dobro. A única coisa que Deus não deu diferente foi a esposa. A esposa de Jó, que todo mundo fala, não, ela falou pra ele largar Deus. A mesma. Deus falou, Jó, vou te dar tudo, tá? Tudo em dobro, mas esposa é só uma, vou te dar a sua. Cara, parabéns pela sua família, parabéns pelo o seu projeto de vida, parabéns pelo seu coração de reino. Que Deus continue te usando ainda mais. Eu fico aqui agora pensando os milhões de pessoas que serão tocados, né, com esses cortes aqui dessa entrevista. Amém. Essas portas aqui, elas estão abertas pra você, quando você... Cara, Yang, eu quero falar de tal tema, tal assunto, tal conteúdo. Eu sou teu servo, estamos aqui à sua disposição e vamos juntos pelo Amém. reino. Agora eu fico esperando você lá no Rio montar o meu. Então, já tem uma ideia de nome do seu podcast? Ainda Já pensou? não, vou precisar da tua ajuda pra isso. Hora que eu sinto que Deus vai te entregar isso aí, né, pelas Amém. caladas da madrugada. E é isso aí, alcançar mais pessoas, aproveitar que você é esse cara que tem você tem uma carreira limpa, e isso é legal. E até pro ponto de vista de outros jogadores te veem como referência, te ouvirem, você realmente tem uma missão aí de alcançar esses caras, esses jogadores. Hoje a gente vê muitos jogadores novos, né, que às vezes precisam de instrução, jogadores já antigos também. Que às vezes precisam ter um cara cabeça para aconselhar, e que esse seu projeto, ele seja um projeto que alcance essas pessoas. Amém, tamo junto. Esse foi o meu amigo Souza aqui no YangCast. Eu vou facilitar, né? Eu sempre falo no final da entrevista pros meus convidados, fala aí o seu Instagram e tal. O Souza todo mundo conhece. Porém, é claro que eu vou facilitar para você. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais do Souza. Então você consegue acessar o Instagram dele, visualizar os vídeos que ele tem lá, o conteúdo que diariamente ele entrega. Se torne também parte da tribo, da comunidade lá do Instagram do Souza. Tenho certeza que você vai receber conteúdo que edifica. Nesses tempos atuais, nós precisamos ter esse pensamento de tomar cuidado com aquilo que nós consumimos. Então, é a nossa recomendação, acompanha lá o Instagram do Souza. Os cortes dessa entrevista correm no Instagram do YangCast, e aí você vai visualizar os cortes e aí vai enviar para os seus familiares, enviar nos grupos. Eu fico com o coração explodindo de alegria quando eu recebo as mensagens de vocês falando que a tia, o tio, o primo envia os cortes do Yang todos os dias no grupo da família. Isso pra gente é muito legal. Nós vamos ficando por aqui, mas é claro que hoje você não vai desistir de YangCast. Por quê? Porque esse podcast, ele é isso aqui, é um podcast que traz esse tipo de entrevista que agrega, que leva vida. Eu já estou com mais um convidado para te agregar muito, então vou facilitar para você. Dá uma pausada no vídeo, vai no micro-ondas, faz uma pipoca, volta aqui, que eu vou deixar aqui do lado a próxima entrevista. Eu já estou com um próximo convidado. Maratone o YangCast por hoje e seja fortemente edificado. Só você clicar aqui nesse quadrado e eu te recebo no próximo episódio dentro de uns 3 segundinhos. Clica aqui que eu já estou te esperando.